Glória a Deus, graça e paz, como é que estão? Tudo bem? Na bênção, firmes e fortes? Estamos mais um dia agora na nossa reta final, estamos concluindo este propósito. Parabéns a você que mais uma vez iniciou algo, seguiu a jornada, desenvolveu e está na reta final para concluir, porque melhor é o fim das coisas do que o início dela, como diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. E isso é muito importante, sempre termos, irmãos, início, desenvolvimento e conclusão de todas as coisas na nossa vida, para que não fique mais um propósito inacabado, mais um propósito pelo caminho, mais algo que se iniciou e não conseguiu concluir. Isso é muito importante esse posicionamento de você, tudo que você iniciar, você concluir. E nesse dia especial dos nossos 52 dias para mudar a sua vida, nós vamos falar hoje do poder da visão. Poder da visão para as nossas vidas. Visão, irmãos, é algo muito importante para todos nós. Visão não é um ponto de partida. Visão é um ponto de chegada. Visão é algo que numa imagem que nós criamos interiormente daquilo que desejamos alcançar, daquilo que Deus tem falado para as nossas vidas. Você já parou para pensar que de toda a criação de Deus, a única que tem capacidade de imaginar é o ser humano? Deus te deu essa capacidade para você imaginar, para você pensar, para você estar sonhando com aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero iniciar com uma pergunta. Qual é a tua visão de futuro? Esse tempo é para você parar e pensar, qual é a tua visão de futuro? Quais são os teus sonhos? Pense. Esse tempo é seu, para você pensar, para você meditar. Quais são os teus sonhos? Muitas vezes tem uma visão de futuro, estou pensando já em aposentar. Não, se você já está pensando, o único pensamento é aposentar, é um pensamento. Contudo, se você analisar bem, a sua visão já está morta, você já morreu, só falta enterrar. E não é só quem está perto de aposentar, porque muitas jovens, tem muito menino aí com 16 anos, 18 anos, 20 anos, 25 anos, que já morreu, só falta enterrar, irmão. Já morreu aos 25, vai ser enterrado aos 60, porque não tem uma visão. Muita gente morre aos 30, vai ser enterrado às vezes aos 80, mas já está morto há muito tempo, está só passando o tempo, sobrevivendo, e não tem alcançado, não tem buscado viver uma visão em Deus. E eu quero fazer a leitura aqui de um texto bíblico de Provérbios 29, versículo 18, que diz assim: onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, este é feliz. Algumas versões vão dizer, onde não há profecia, o povo perece. Então, irmão, se não houver visão, porque a palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor é que vai trazer esse entendimento, que vai desenvolver essa visão, porque a partir da palavra de Deus, você vai imaginar aquilo que vai acontecer, como Deus traz ao povo, Deus traz a Abraão uma visão de que ele seria pai de grande nação, de uma multidão. Olha, Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas, olha para o céu, você pode contar? Então assim vai ser a tua descendência. Imagine, pense, vai ser grande. Aquilo justamente Deus está mostrando. Olha agora como os grãos da areia ali da praia do mar, é para Deus simplesmente usando para que ele tenha uma imagem, para que ele tenha uma visão, para que ele entenda o que Deus está falando, qual é a promessa. Quando Deus fala, eu vou tirar o povo do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Deus está pintando um quadro, Deus está pintando algo para que fosse visível, o povo conseguisse imaginar. Quando Jesus traz ensinamentos, até mesmo por meio da agricultura, das parábolas, coisas do dia a dia do povo, para que o povo pudesse ver, entender os valores, os princípios do reino de Deus, quanto a coisas futuras que ainda iriam acontecer.
Então você precisa ter uma visão de futuro, porque essa visão de futuro, ela vai ser um espelho daquilo que está no seu interior, daquilo que está no seu interior, daquilo que está dentro de você. Muitas vezes o que está dentro de você é o que você está conseguindo gerar do lado de fora. Então a visão é algo muito importante. O tempo todo Moisés está relembrando o povo com relação de como seria a terra prometida, de como seria estar naquele lugar que Deus estava sonhando. Quando o Senhor traz a visão ao apóstolo João e descreve ali a Nova Jerusalém, o Senhor está trazendo uma descrição, o Senhor está trazendo ali exatamente o que? Uma figura, uma imagem, algo para que a gente possa entender e desejar estar com Ele lá na glória, nessa Nova Jerusalém. Mas enquanto isso, aqui nessa terra, com relação à visão, qual tem sido a tua visão de futuro? Você tem uma visão positiva? É necessário você ter, porque a visão é essa imagem fotográfica do seu futuro. Aquilo que Deus te capacitou, é um estado desejado, você conseguir identificar, você conseguir analisar, estabelecer metas e objetivos claros. Às vezes você fala, eu quero ter uma família feliz, tá? Mas o que é uma família feliz? Você precisa especificar, você precisa ter um momento. Eu quero ser feliz, tá? O que é essa felicidade? O que é isso que você está buscando? Eu quero ser usado por Deus. Como? De que maneira? De que forma? Em que área você quer que Deus te use? O que você tem buscado no Espírito Santo? O que você tem buscado no seu? Você precisa ser específico. É como Jesus chega para aquele cego. O que queres que eu te faça? Por mais óbvio que possa parecer, aquele homem responde a algo simples, que eu torne a ver. Ele sabe que diante de tantas coisas que ele poderia pedir ali, a visão era algo que era importantíssimo para a vida dele. A visão era algo que precisava ser restabelecida na vida dele. Por isso, irmãos, a visão ela é igual à ação ao resultado que você deseja alcançar. Então a visão é algo que você hoje planeja já hoje, mas para que você viva no seu futuro o resultado disso. E você precisa ser claro com Deus. Eu gostaria tanto de viajar. É uma visão. Mas você sai, chega lá ou se for de ônibus, você pega um ônibus, qualquer ônibus que tiver lá e vai. Se for no aeroporto, você entra em qualquer voo que tiver partido e vai, sem saber o destino, de maneira alguma. Então você precisa saber para onde está indo, isso é visão. Para onde você está caminhando, para onde você está indo. Sem você conseguir isso, irmãos, por isso que nós vemos muitas pessoas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que em torno de 80% a 90% das pessoas têm sérios problemas e decorre de uma falta de uma visão de futuro positiva, de metas e objetivos que sejam claros. A pessoa não consegue ser claro, objetivo com Deus. Já viu aquelas pessoas que escrevem algo, uma mensagem para você, olha, eu vou escrever, mas eu vou mandar um áudio para explicar. Se a pessoa está escrevendo e depois mandar um áudio para explicar, é porque aquilo que ela consegue escrever não é claro, não é objetivo. Se você precisa escrever algo, você precisa explicar algo que você está escrevendo, ou que você está falando, é porque você não está sendo objetivo. É porque você não está sendo claro, você não está sendo assertivo com a comunicação, com aquilo que você deseja. E assim, não só com a comunicação, muitas pessoas não conseguem ser assertivos com os seus objetivos em Deus, passam anos dentro da igreja do Senhor, sem chegar a lugar algum, como aquele outro filho, o pródigo saiu, voltou e tudo, e aquele outro ficou ali todo aquele tempo, chegou a que lugar algum. O que ele fez? Nada. Porque não tinha uma visão de futuro. Porque não entendeu quem ele era em Deus. Não entendeu os seus propósitos no Senhor. Então, um homem sem visão, uma mulher sem visão, é como um cego andando sem saber onde quer chegar, vivendo a vida sem ter uma clareza do que nasceu para fazer.
Então você precisa ter isso. Sem visão, a missão perde o sentido. Sem visão, a sua missão perde o sentido em Deus. Então é necessário você ter esse sentido para a sua missão, o seu propósito no Senhor. Olha o que o apóstolo João, na sua terceira epístola, fala. Amado Gai, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, assim como vai bem a tua alma, também seja o teu exterior, que seja a sua vida para sempre. Aí Jesus, em Mateus 13:13, vai dizer, por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Então muitas vezes a pessoa está vendo o que está acontecendo, mas não enxerga. A pessoa está escutando o que Deus está falando, mas não ouve. A pessoa está num estado de vegetação, num estado que ela está totalmente anestesiada e não consegue viver os sonhos de Deus. Provérbios 4:25 diz assim, olha sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo que há de ser alcançado. Então, olhando sempre para sempre no objetivo que há de ser alcançado, ou seja, na sua visão de futuro. Quando Deus chama Moisés, mas na minha idade isso não serve para mim. Serve sim. Quando Deus chama Moisés, ele está com 80 anos. 80 anos. Deus passa 2/3 da vida de Moisés o preparando para usar. Moisés viveu 120 anos. 80 anos foi Deus preparando Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e agora 40 anos ele vai estar tirando o povo do Egito, conduzindo a terra prometida. Então veja que inicia aos 80. Outra pessoa que também estava já com 85, Deus ali demonstra diante de Deus uma grande alegria, um grande ânimo, um grande entusiasmo, uma grande disposição e vigor. É Caleb, quando ele chega no momento da divisão da terra, ele chega para Josué e fala, Josué, tu estavas lá comigo. Você se lembra da promessa que Moisés fez a mim e a você, então eu quero a minha montanha. E hoje eu estou disposto a lutar por ela, como eu estava quando eu tinha 40 anos. Então veja que disposição, irmãos. Chega Caleb e fala, me dá a minha montanha, aos 85, irmão, porque ele tinha visão, ele sabia, porque ele teve essa visão aos 40 anos, e daqui a pouco eu vou falar dessa visão, como ele teve aos 40. Também o texto de 2 Crônicas 20, quando nós fazemos um comparativo entre o versículo 2 e o versículo 17, Josafá está diante de um momento de uma grande batalha, uma luta contra 3 reis. O versículo 2 vai dizer que alguém chega para Josafá e fala, olha, vem uma multidão contra ti, para guerrear contra ti. Mas o versículo 17, ali tem uma parte da profecia que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e disse, você não terá que pelejar esta guerra, porque esta guerra é minha, diz o Senhor. Apenas fique em pé, contemple e confie. Então veja, tinha uma mensagem da terra, tinha uma mensagem dos céus. Tinha agora 2 situações, tinha agora 2 informações, tinha-se agora 2 perspectivas, tinha-se agora 2 escolhas, 2 opções e apenas uma escolha. Então Josafá escolhe fazer justamente o que? Escolher a mensagem que vem dos céus. Confia no Senhor, que não terás que pelejar esta guerra. Então muitas vezes nós somos desafiados pelas condições terrenas a não ver o que o céu está nos mostrando, a não enxergar aquilo que o Senhor está nos falando. Mas hoje você é desafiado, e o que você escolhe? Ouvir a terra ou ouvir os céus?
ouvir a situação ou ouvir a promessa de Deus. Você fixar os seus olhos no que os seus olhos humanos estão lhe proporcionando, ou você fixar os seus olhos, a sua visão nos céus e naquilo que Deus está te dizendo. Porque Josafá naquele momento escolhe confiar no Senhor. Quando confia, e ele fala, olha, nós precisamos confiar no Senhor, estaremos seguros. Crerdes no Senhor Deus, estareis seguros. E se nós confiarmos, crerdes nos seus profetas, nós também prosperaremos. Porque, irmãos, a terra não governa os céus. É os céus que governam a terra. É a palavra de Deus que determina as coisas neste lugar. Por isso a sua visão não pode ser terrena. E eu quero finalizar aqui, encaminhar para essa finalização com alguns exemplos. Nós vemos, tem a história de um homem que o seu pai era um caixeiro viajante, a sua mãe uma professora primária, e ele nasceu em meio a essa situação de um pouco de dificuldade. Nasceu em Diamantina, Minas Gerais, mas estudou, se esforçou, formou em medicina e se tornou posteriormente, de uma maneira bem resumida, o 21º presidente da República Federativa do Brasil. O nome desse homem, Juscelino Kubitschek, que trouxe a capital para cá, para o centro-oeste, para o meio do país, para o interior, e construiu em 5 anos. Teve muitas dificuldades, mas enfrentou. Teve essa visão de trazer para cá. Muitos já tinham tido, mas ele não apenas ficou, realmente, muitos já falaram anteriormente da intenção de trazer a capital desde séculos antes para cá. Não, ele agora concretizou aquela visão de alguém lá atrás que já tinha visto a capital aqui, ele concretizou. Walt Disney também começou com as suas atividades aos 19 anos, ele faliu aos 22. Ele tenta empréstimo em vários bancos para poder financiar o seu projeto, não conseguiu. E quando ele consegue então inaugurar o seu parque, tinha apenas um brinquedo e ele estava ali sentado em frente a esse um brinquedo e olhando para a montanha. E chega um homem e pergunta, o que o senhor está olhando? E ele continuou olhando para aquela montanha. E a pessoa insiste e ele fala, eu já estou vendo aqui a minha montanha espacial, a minha Space Mountain. E ele morreu. E ele não viu construída, mas ele deixou todo o projeto pronto. Ele foi descrevendo, ele foi falando. E os engenheiros, os arquitetos foram trabalhando e colocando da maneira como ele imaginava. Então, no dia da inauguração, ele já tinha falecido, convidaram a sua esposa. E ali o jovem que era o anfitrião, ali o que estava responsável pela cerimônia, o cerimonialista, convida então a senhora Walt Disney para poder falar. E fala, pena que o senhor Walt faleceu e não está aqui conosco. E quando ela pega a palavra, ela fala, olha, é um grande engano. Porque, na verdade, Walt Disney, ele viu primeiro do que todos nós. Ele esteve aqui primeiro do que todos nós. Porque visão não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Apenas concretizaram aquilo que ele já tinha idealizado, aquilo que ele tinha visto. E o último exemplo que eu trago aqui para vocês, evidentemente não podia ser diferente, tem que ser da palavra de Deus. Na missão expedicionária, não é a missão Cruz, né, daqui do DF, mas é a missão expedicionária de número 13. Números vai relatar, o Senhor fala para escolher 12 príncipes para enviar para espiar a terra. E são enviados ali aqueles 12. Os 12 caminham os 40 dias juntos. Os 12 perseguem aquela terra os 40 dias. Os 12 vão conhecer aquela terra os 40 dias. Os 12 vão ver as mesmas coisas, vão passar pelas mesmas experiências. Mas quando retornam os 12, 10 têm uma percepção e 2 têm uma percepção diferente. 10 vão falar, olha, a terra é boa, mana, leite e mel, olha, os frutos são maravilhosos, mas o problema é que lá os habitantes daquela terra são mais fortes do que nós.
Os habitantes daquela terra são como gigantes, e nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos. Nós seremos devorados pelaquela terra. Aquela terra é uma terra que devora seus habitantes. Mas dois têm uma visão diferente, viram as mesmas coisas, tiveram as mesmas experiências, mas falam: se nós entrarmos para essa terra, o Senhor nos dará essa terra. O Senhor guerreará por nós e nós a conquistaremos. E por isso, irmãos, a terra, toda aquela congregação, após ter o seu coração derretido pelo relato dos 10, acaba sendo penalizada. Há uma sentença de peregrinar 40 anos no deserto. Mas em contrapartida o Senhor fala: Josué e Calebe, eles se mantiveram fiéis. Josué e Calebe entenderam o que eu falei. Josué e Calebe creram na visão que eu mostrei. Josué e Calebe, esses sim, entrarão na terra que eu prometi. Porque eles viram além. Por isso que Calebe chega aos 85 anos, com toda aquela autoridade, e vai querer a sua montanha. Então, meus amados irmãos, para entrar na terra prometida, para viver a visão, os sonhos de Deus, você precisa crer. Virão dificuldades? Virão batalhas, porque quanto maior for a visão, maior vai ser a resistência. Mas o que vai te manter de pé é justamente a visão. O que nos mantém de pé para nós seguirmos caminhando, confiando nas promessas do Senhor, é a visão de estarmos na Nova Jerusalém, sim ou não? É essa visão das ruas de ouro e de cristais, de nós estarmos na presença do Senhor, estarmos com Ele. Ele cria essa visão em nós justamente para que nós não venhamos sucumbir diante das afrontas de Satanás. Assim também, a visão, o poder da visão, dessa visão que Deus te dá, é que vai te manter de pé para você viver os sonhos de Deus, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, que muitas pessoas acham que é loucura, que muitas pessoas acham que nunca vai acontecer, que muitas pessoas acham que é impossível, que muitas pessoas que acham que já passou o tempo. Ah, Moisés achou que já tinha pendurado a chuteira, passou o tempo, eu já estou com 80, não tem mais nada a fazer, vou morrer aqui cuidando. Não, você ainda tem uma grande obra e Deus te chama hoje. E por isso hoje a sua missão é: você vai escrever qual é a tua visão e você vai escrever quais são os teus sonhos. Você vai escrever, não é pensar, é escrever, porque é muito importante que você tenha isso por escrito, que ao longo dessa semana estaremos trabalhando juntos mais ainda. Amém? Então fiquem com Deus, um excelente dia e vamos rumo a essa reta final para vivermos as promessas, a visão de tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós. Grande abraço, fiquem na paz.